Aqui nesse vídeo eu quero conversar um pouco. Temos uma irmã do Senhor, que disse que o seu problema na sua família, caso que está pegando na sua família, é que os pais do seu marido interferem demais no relacionamento entre o casal. E que o marido, ao invés de ouvir a esposa, ouve mais os seus pais. Primeiro, eu pretendo aqui conversar, não criticar nem condenar ninguém. Primeiro, todas as vezes que nós falarmos sobre família ou conversar com um casal, é necessário saber os dois lados. Há casos que os pais da moça interferem muito no casamento da sua filha, o seu genro, porque eles controlam as finanças. Eles, de alguma forma, cederam bens e continuam ainda cedendo bens. Eles, os pais, acham que têm direito de, eu não vou dizer intrometer, que é uma palavra muito forte, mas nem interferir também é uma questão muito delicada. Mas eles acham que têm o direito de opinar sobre a situação da sua filha com relação ao seu genro, ou vice-versa. Os pais do moço financiam, cooperam, exercem uma forte pressão no filho e assim eles acham que têm o direito de opinar, de dar direção, de dizer ao casal, tanto os pais da moça quanto os pais do marido. Há casos, de alguma forma, eles querem manter o controle. E isto não é de Deus. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, a palavra do Senhor, ela diz assim: deixa o homem. Vamos ver lá. Deixa o homem. Em Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, quando esse rapaz sai da sua casa, casa dos seus pais, ou essa mulher sai da casa dos seus pais, eles se unem. E não é só unir fisicamente, mas é um processo de união da questão emocional, da questão independência financeira dos seus pais. Deixar geograficamente, deixar financeiramente. Eu estou dando aqui o ideal, para que esses dois tenham a própria experiência na vida, quer cometendo erros, quer acertando, mas é necessário que os dois estejam juntos, com interferência mínima, ainda estou quebrando galho, mínima dos pais de ambos. Porque a palavra do Senhor diz: deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Esse casal estará sendo unido ainda mais profundamente, espiritualmente, porque é necessário começar no espírito.
Nós cremos em quem? Nós temos a vida de quem no nosso interior? A nossa própria ou a vida de Cristo? Nós vamos depender de quem? Da suficiência do alto ou continuar? Há casos que é necessário continuar dependendo até um período, desde que quem está suprindo esse casal não pense que tem poder para nortear a direção desse casal. É bom que o casal esteja solto, livre, para errar, para acertar, para amadurecimento. Mas começa no espírito. Os dois debaixo da graça e da suficiência do Senhor Jesus Cristo. É necessário que os dois tenham ganho a experiência do novo nascimento. Uma troca de vida. Não mais a vida desse marido, não mais a vida dessa esposa, mas Cristo sendo a vida desse marido, Cristo sendo a vida dessa esposa. Olha só o que diz em Efésios capítulo 5. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Não é a questão da esposa ser submissa ao seu sogro e sogra. E sogro e sogra, acordem. Acordem. Os seus filhos estão vivendo a vida comum deles, aprendendo, amadurecendo, através das circunstâncias da vida. Já não saiu, deixou o pai e mãe? Não abandonou. Não é esquecer pai e mãe. Continuar a amá-los e, na necessidade, socorrê-los. Mas também o sogro e sogra, na necessidade, se eles pedirem, em comum acordo entre o seu filho e a sua nora, ou entre sua filha e o seu genro. Comum acordo. Pedir auxílio dos pais. Os pais socorrem. Socorre, atende, vira as costas e vai embora. Por quê? Porque senão serão eternas crianças, dependendo da mamadeira. Isso não é bom. Que lar que esses dois vão formar e ter os seus filhos, sendo que eles são controlados? Sogro e sogra, tenham sabedoria de Deus para amar o seu filho com a sua nora, amar a sua filha com o seu genro, amá-los, e eles ficarem sabendo que eles são amados, mas que é necessário eles terem as suas próprias experiências. Esposa, seja submissa ao vosso marido. Não é submissa. Claro, o respeito haverá sempre. Sempre, respeito de ambas as partes, mas submissa ao seu marido. Marido, olha só, o marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Olha só aqui, maridos, em 1 Pedro 3, 7, seria bom que você conferisse o que a palavra do Senhor está dizendo. Em 1 Pedro 3, 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. A vida comum do lar. Comum em suas necessidades. Como ele, um provedor. Um que dá direção espiritual, que provê as necessidades físicas, emocionais, espirituais da família, da sua esposa, e não dos seus pais. Vai ouvir os seus pais com respeito perfeitamente, mas isso não pode anular a participação da sua esposa. Você tem a sua esposa, maridos, você tem a sua esposa como cooperadora, como ajudadora, como amiga, como mãe, como esposa e mãe de filhos, companheira,
Por isso que é necessário ter coisas comuns no lar, os dois, comum entre os dois, tarefas diferentes, mas cooperando, o marido com a esposa com o marido. Olha a situação que está essa nossa irmã, que colocou um comentário aí no vídeo. Que o marido, ao invés de ouvi-la, ouve os seus pais. Como eu já disse, é bom conhecer ambas as partes. Porque há casos também que a esposa pega um cartão de crédito, coitada. E o marido não percebe ou deixa a coisa acontecer, e os pais, o sogro e sogra que percebem. E eles querem participar disso, colocar em ordem. Porque senão aquela mulher vai conduzir esse seu marido a derrota, fracasso e dívidas. Aí os pais pensam que tem o direito de interferir. E muitas vezes tem o direito mesmo, porque precisa ter alguém para abrir os olhos desse marido. Ou vice-versa, esse marido que não tem tanta cabeça, assume compromissos, assume dívidas, e esta mulher quer colocá-lo no seu devido lugar, porque qualquer ato errado dessa esposa influencia na sua família. Qualquer ato irregular do seu marido vai influenciar em sua família, na sua esposa, no seu marido, e estoura a bomba nos seus filhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não adianta levantar de madrugada, dormir tarde, ganhar o pão penosamente, granjear-se, quer dizer, você para adquirir alguma coisa, se o Senhor não estiver edificando a sua casa. E o Senhor diz, não deva nada para ninguém senão o amor. E marido, sede submissa, esposa, sede submissa aos vossos próprios maridos, como você é submissa ao Senhor. E maridos, amai vossas esposas. Amar é respeitar. Amar é contar com ela. Amar é suprir as necessidades dela. Amar é perdoar. Amar é ter visão de Deus, que Deus é amor. Ter visão espiritual. Não é um homem aproveitador, tudo na mão dele, não coopera com nada com a sua esposa. Isso é um narcisista, egoísta, soberbo, arrogante. Não é assim. Não caminha bem. Jesus Cristo veio para servir. Se esse marido diz que Cristo é sua vida, ele tem o princípio, no mínimo, do servir. Servir a Cristo na vida da sua esposa, servir a Cristo na vida do seu marido, servir a Cristo na vida dos seus filhos, e servir a Cristo na vida do seu sogro e sogra. E o seu sogro e sogra também devem ter essa experiência do novo nascimento. O que é novo nascimento? É morte do eu, do egoísmo em Cristo, e a ressurreição juntamente com Cristo. E Cristo tornou a sua vida para o seu viver. É interessante esse texto. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Consideração com a vossa mulher. Olha o estado dessa irmã, dizendo que o marido não deixa ela participar das resoluções, das determinações. Ele ouve o pai e a mãe. Talvez ele esteja a razão, eu não sei os dois lados, mas que esposa que ficará confortável, sendo que a opinião dela não vale, a presença dela não vale, a participação dela em fatos e aquilo que acontece no lar não vale. Ela sente uma inútil. Esse lar não é feliz. Como é gostoso nós conversarmos. Eu e minha esposa, nós temos 48 anos, aproximadamente 48 anos de casamento. Nós conquistamos, nós decidimos,
Nós erramos, nós perdemos, nós ganhamos. Daí logo em seguida, por causa da graça do Senhor, por causa das misericórdias do Senhor na nossa família, no nosso lar, na nossa casa. Isso é precioso. Isso é precioso. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Essa palavra aqui é para gente regenerada, para quem nasceu de novo, onde Cristo habita, uma pessoa salva, uma pessoa que está indo para o céu, e essa pessoa, esse lar, está com visão de, em tudo que eles estiverem fazendo, seja para a glória de Deus. E aqui é o padrão de vida cristã, não religiosa, de evangélico, de católico, de espírita, ou de ser qualquer outra denominação, mas sim, uma vida nascida do Espírito, nascida de Deus. Por quê? Porque só discerne as coisas espirituais